Nação flamenguista, o Flamengo venceu o Palmeiras por 2-0 e deixou muito torcedor palmeirense revoltado, indignado, né? Ele estava acreditando que ia quebrar o tabu, né? Tabu de 8 anos, né? Que eles não conseguem vencer o Flamengo em sua casa, né? Principalmente depois que eles começaram a fazer uma temporada, né? Principalmente a mídia colocando o Palmeiras como o time a ser batido, né? É o time imbatível, que ninguém vai conseguir vencer, tem o melhor elenco, joga o melhor futebol, tem o melhor treinador, mas quando pega o Flamengo, eles entram todos de fralda cheia. Isso aí é um ponto a ser citado, né? Em mais um ano, o Flamengo vai na casa do Palmeiras, consegue fazer uma boa partida, mesmo o Flamengo sendo prejudicado, que fica aqui o alerta, né? Não foi pênalti em cima de Varela, não foi pênalti em cima de Vitor Roque, foi pênalti em cima de Arrascaeta e seu Gustavo Gomes era para ter sido expulso, que a mídia passa o pano, né? Quando eu falo a mídia, não é nem o canal Opina Porco, né? Tô falando aqui dos meios de comunicação, que até mesmo na transmissão eles deram um jeito ali de tentar manipular a sua cabeça, né? Quando eu digo manipular a sua cabeça, sequer passar o lance. Sequer passar o lance, sequer comentar. Mas infelizmente, o futebol brasileiro é assim, a gente já sabe, né? Tem que ser contra tudo e contra todos. E o que será que os palmeirenses estão achando? Vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. Créditos do vídeo ao canal Opina Porco, link na descrição. Final do vídeo deixa a minha opinião. Vamos lá, pessoal. Olha, nunca é fácil, tá? Nunca é fácil. Nunca é fácil. Um jogo com essa carga, um jogo com essa responsabilidade. Eu vim aqui, eu comprei a briga pelo Palmeiras, eu falei que o Palmeiras não. No máximo ruim que vai acontecer vai ser um empate. Falei no vídeo anterior, da hora do almoço, que o Palmeiras não ia perder esse jogo. E não satisfeito, em vez de perder de 1, a gente perdeu de 2-0. Ah, meus amigos, olha só. É difícil quando você sobe a linha com uma equipe tecnicamente, ofensivamente muito qualificada, né? Por mais que essa equipe esteja assim, despedaçada, porque o Flamengo, ele foi perdendo seus jogadores pouco a pouco. Já entrou com um time desfalcado. E aí no final ficou mais desfalcado ainda. Só que é aquele negócio. São jogadores tecnicamente muito qualificados. Então nós não podemos subestimar o nosso adversário. A gente não pode entrar no jogo achando que uma hora a bola espirrada, fantasma dentro da área, ela vai funcionar. E é isso que aconteceu hoje. Para começar, a escalação inicial do Palmeiras foi com dobra de lateral. Mano, o Palmeiras não vem dobrando lateral em nenhum jogo. Hoje, contra o Flamengo, os caras não, vamos dobrar lateral. Cara, o jogo mais importante do primeiro turno. Um jogo onde nós poderíamos estar 7, não é 1, não é 2, não é 3, são 7 pontos de vantagem. O Palmeiras simplesmente achou que o jogo ia se resolver a qualquer momento. E aquela força de vontade, aquela garra e aquele ímpeto físico do Palmeiras, hoje ele, né, foi pro Flamengo. Que de forma heróica venceu dentro do Allianz Parque. Um Allianz Parque lotado, com ingresso barato e tudo. O Palmeiras teve muito volume de jogo. O Palmeiras concentrou muito suas jogadas. O Palmeiras conseguiu ficar com os seus centroavantes dentro da área. Só que o sistema defensivo, a marcação do Flamengo hoje, ela foi muito efetiva. Ela funcionou muito bem. Ela funcionou muito bem. E ela segurou a onda, né? Ela segurou a bronca. Porque meio campo o Flamengo não tinha. Meio campo o Flamengo não tinha. O meio campo do Flamengo, o Flamengo veio desfalcado para o jogo em São Paulo e o Everton Araújo, ele não estava conseguindo ter a marcação de meio campo. O Palmeiras toda hora ficava com um jogador livre no meio campo. O Palmeiras não precisava dobrar a marcação, o Palmeiras não precisava fazer nada disso. E mesmo assim, mesmo com todo o volume de jogo imposto, mesmo com o Flamengo despedaçado, o segundo tempo o Palmeiras perdeu muito a mão do jogo. O primeiro tempo do Palmeiras foi um primeiro tempo bom, mas eu ainda insisto para vocês que o maior erro do Palmeiras foi iniciar o jogo com o Mike fazendo o papel de ponta. Com o Mike ali, né, como se fosse um
meia atacante. Eu não sei pra que dobrar essa merda dessa lateral. Pô, o Palmeiras gastou meio bilhão. Palmeiras gastou meio bilhão em jogadores e continua dobrando essa bosta dessa lateral. Sabe? Um time que vem jogando bem, vem jogando bem, vem jogando bem, vem jogando bem. Vem mostrando força. Abel fazendo escalações interessantes, fazendo arranjos meritocráticos e de repente no jogo mais importante enfia o Mike na lateral. Olha, cara, na boa, eu não tô nem legal pra falar assim do jogo pra vocês, sendo muito sincero. Eu acho que eu vou falar aí das polêmicas que teve, vou colocar já a minha opinião, pontuar aqui, porque eu, tipo assim, eu não tô conseguindo raciocinar, tá ligado? Com o que aconteceu. Eu não tô conseguindo raciocinar que o Palmeiras deu uma brecha dessa dentro do Allianz. E mais uma vez a gente termina o jogo decepcionado contra o Flamengo, né? Mais uma vez. Já não basta a desclassificação para a Copa do Brasil, já não basta aqueles 3-0 do time do Tite. 3-0 do time do Tite. E hoje pega o Flamengo com um punhado de desfalque. E o que os nossos jogadores reservas fizeram? Qual que foi a diferença que os jogadores que o Palmeiras contratou fizeram no jogo de hoje? Nenhuma. Os caras, eles não apareceram. E não vem falando pra eu não cornetar, porque hoje eu vou cornetar. Hoje eu vou cornetar. Ah, Neto, mas você estava elogiando. Ah, sim, claro que eu estava elogiando. Só que, meus amigos, como que eu vou elogiar um time que começa dobrando o lateral, sendo que a gente fez mais de meio bilhão de contratações? Como que vocês querem que eu elogie isso? Como que vocês querem que eu elogie uma patifaria dessa? Não tem como elogiar, cara. O jogo mais importante do primeiro turno. Ah, mas você falou que o Abel, ele trata de uma maneira diferente. Mas a gente ia ficar, galera, 7 pontos. Ou pelo menos segurava um empate. Se não tem capacidade de vencer o Flamengo, pelo menos tem a capacidade de segurar um empate. Aí o que o Abel fez? Primeiro tempo, o Flamengo não tinha meio campo. O Palmeiras conseguia subir sua linha e fazer pressão. No segundo tempo, o Palmeiras começou a sacar os jogadores do meio campo. E a realidade é que o Lucas Evangelista, cara, ele era ali uma pecinha no dominó muito importante pra gente. Na hora que o Lucas Evangelista sai e coloca um jogador mais ofensivo, o Palmeiras perde o meio campo da mesma forma que o Flamengo. E aí passa a ter duas equipes jogando no espaço de transição. E aí, tecnicamente, a equipe do Flamengo acaba se sobressaindo tecnicamente no espaço de transição, porque o Michael pintou o cabelo e o cara resolveu virar, né? Pô, o cara hoje resolveu virar o Messi lá na frente. O cara não vem jogando jogo nenhum, tá tomando pressão da torcida, estão falando que vai sair, que vai ser negociado. Simplesmente contra o Palmeiras, o cara resolveu mudar a dinâmica de jogo. O cara mudou a dinâmica de jogo. Ah, galera, na moral, olha, me desculpa, mas hoje eu não tô com concentração assim pra ficar falando na ordem cronológica dos eventos, tá? Então eu já vou ser direto já, vamos pros lances polêmicos que eu sei que vocês querem ouvir sobre isso. É o seguinte, aquele pênalti lá. Primeiro lugar, muita gente discutindo. Foi dentro ou foi fora da área? Só que antes de discutir se foi dentro ou foi fora da área, cadê o VAR? Ah, Neto, mas mostrou a câmera. Cadê as linhas, os vetores? Aí o VAR deu o pênalti, né? Felizmente que pra mim, pessoal, isso aí não foi pênalti, né? Longe de ser pênalti, né? Se o pé dele, que tá afastado do corpo, tá em cima da linha, o pé direito, você imagina a mão, né? Que foi a mão esquerda, né? Então, pessoal, é na lógica, né? Longe de ser pênalti, né? Mas o lance de Gustavo Gomes, ninguém fala. É incrível, né? Incrível, né? Vamos. Vetores traçados pra gente tirar a prova. Uai, não tem a tecnologia, né? Do vetor? De traçar o vetor? Não são vetores que são utilizados na hora de verificar o impedimento? Por que não pode utilizar o vetor na hora de verificar se estava ou se não estava dentro ou fora da área? É só traçar os vetores. Traça os vetores horizontais, verticais, projeta a linha e pronto, você vai ver. Ou será que a arbitragem não sabe operar a própria ferramenta que eles estão lá para fazer isso? Eu desconfio que não. Eu desconfio que eles só aprenderam a parte de operar para impedimento. A parte de usar uma tecnologia que diz ser tecnologia na hora de um lance como esse, que pode impactar na partida, eles não fizeram. Então, antes de dizer para vocês o que eu acho, cadê os vetores? É só traçar os vetores. Ah, mas o ângulo da câmera, cara,
Galera, vetor, física, tá? Não tem essa de ângulo de câmera. Você consegue compensar a diferença do ângulo e pelo menos ter uma noção melhor. Cadê os vetores? Não tinha vetor. Em nenhuma das imagens eles mostraram vetor. Eles nem tentaram traçar vetor para saber se estava certo ou se estava errado. A imagem era difícil, era confusa, confesso. Era uma imagem que, ora você olhava, parecia que sim, ora você olhava, parecia que não. Realmente, a imagem era confusa, tá? Eu acho mais que sim do que não, mas essa é a minha opinião. Só que antes da gente entrar nessa discussão, cadê a tecnologia? Que mais uma vez se mostra porca. E aí nós tivemos outro lance que foi em cima do Arrascaeta. Sendo muito sincero com vocês, eu não acho que aquela mão do Murilo foi suficiente para derrubar o Arrascaeta. Eu acho que foi mais ou menos igual o que aconteceu com o Vitor Roque. Que o Vitor Roque viu ali o contato vindo, né, e caiu para tentar de repente fazer alguma coisa. Eu não sei se o Arrascaeta cairia com aquele braço aqui. Pode ser que sim, pode ser que não. Sei lá. Eu não tô no lance. Isso quem vai saber é só o jogador. Isso quem vai saber é só o Murilo que agarrou o cara e o jogador que foi agarrado. Eles vão saber disso. Por mais que a gente tire várias conclusões aqui, não dá pra saber. E aí, pelo sim ou pelo não, depois de uma longa análise, marcaram o pênalti. Agora, Murilo, pra que puxar o jogador daquele jeito, velho, dentro da área? Porra, pra quê? Aquele lance talvez nem ia virar em nada. A bola tinha adiantado. A bola tinha adiantado muito em relação a Arrascaeta. Pra que fazer aquilo, bicho? Não precisava. Não precisava. Eu vi a torcida do Palmeiras meio dividida em relação a isso. Tá? Uns reclamando que foi, outros que não foi. Sabe assim? Eu vi a torcida meio dividida em relação a isso. Mas a questão é o seguinte, meus amigos. Parabéns aí aos torcedores do Flamengo. Parabéns aí ao Flamengo. Chegou dentro do Allianz, colocou na mesa. No final ainda colocou o Palmeiras na roda, né? Porque todo mundo ficou sem meio campo. A comissão técnica do Palmeiras tirou aquilo que a gente tinha de melhor no primeiro tempo. E aí, ou seja, virou um jogo de espaço de transição. Um jogo de espaço de transição, jogadores tecnicamente melhores e mais entrosados, acabam surtindo mais efeito. E foi isso que aconteceu. No fim, o Felipe Luiz saiu com puta coringa na mão. E, cara, vitória aí heróica do Flamengo, né? Vitória heróica do Flamengo dentro do Allianz e se aproximou de nós de novo. E é isso, cara. E é isso, vida que segue, né? Só que a gente fica puto, a gente fica puto. Enfim. Tamo junto. Pessoal, o Flamengo vencendo o Palmeiras por 2-0. E a revolta dos palmeirenses não é nem tanto pelo pênalti marcado em cima de Arrascaeta, né? Porque pra mim ali foi pênalti, né? Claro, eu sei que os torcedores palmeirenses vão bater nos peitos e dizer que não foi pênalti, né? Mas pra mim foi pênalti, claro, né? Agora, incrível como o lance de Gustavo Gomes ninguém fala, né? Ele levou um cartão amarelo depois que o Flamengo, depois que Rossi defendeu o pênalti, né? De Piquerez. Teve um lance ali na linha de fundo onde Bruno Henrique deu uma tapa, passou por ele, ele agarrou o Bruno Henrique, levou o cartão amarelo e já próximo ali dos 40 minutos do primeiro tempo, Luiz Araújo dá uma tapa na bola, chega primeiro do que ele pisa só no tornozelo de Luiz Araújo, né? Inclusive o jogador cai, pede pra ele não vai, sequer ele marcou falta. Não, volta atrás, parece que ele marcou falta. Ele marcou falta, mas merecia o cartão amarelo, né? Já vi jogador mesmo do Flamengo ser expulso por um lance desse aí, né? Bruno Henrique não, mas eu acho que foi Gerson. Gerson, acho que foi contra o Bahia. Foi expulso. Pisou no pé do cara, expulso. No mesmo jogo, pisaram no pé do garoto do Flamengo, né? Jogador do Bahia. Passou despercebido. Gustavo Gomes pisa no tornozelo de Luiz Araújo. Despercebido. Agora, pessoal, vocês querem que dê um pênalti em cima de Vitor Roque, que pra mim não existiu, né? Eu vou ser bem sincero, né? Já são 8 anos que o Palmeiras não consegue ganhar do Flamengo aí, né? No seu campo, no Allianz Parque, né? E já começou o zum aí, que é o time do chororô, né? Chora presidente, chora comissão técnica, chora jogador e chora treinador, né? Torcedor não vejo chorando muito, não. Tem alguns torcedores que é realista, né? Como o Neto aí. Concordo com o Neto em algumas coisas que ele falou aí. Primeiro, realmente o lance de Varela é muito inconclusivo, pessoal. Você não tem a certeza se é pênalti ou se não é. Mas
Na lógica. O pé direito de Varela, quando ele pula, ele abre o pé, a perna. Então, só a perna de Varela que está na risca da grande área. Então, a tendência é seu braço não tá, né, pessoal? Ele pula assim, né? O braço, a bola pega aqui nesse braço. Então, se a perna dele tá lá na frente, o braço não tá. É na lógica. Mas os caras, felizmente, o futebol brasileiro vai ter que conviver com isso aí. Vai ter que conviver com isso aí, né? Erros de arbitragem. Mas no jogo de hoje, eu não marcaria esse pênalti para o Palmeiras. Pênalti em cima de Arrascaeta. Não marcaria o outro pênalti que estão pedindo em cima de Vitor Roque. E expulsava Gustavo Gomes. Ponto final. Sei que tem muito torcedor aí que diz: como é que pode você dizer que não foi pênalti em cima de Vitor? Pessoal, ficou bem claro, né? Ficou bem claro que quando ele encosta para subir de cabeça, Vitor Roque cai para frente. Bem claro. Agora é como Neto aí falou, né? Burrice do jogador do Palmeiras nesse lance de Arrascaeta. O cara deu a tapa, vai para a linha de fundo. Para que botar o braço? Aí eu vejo muitos comentaristas: não, mas o braço não pegou força suficiente para derrubar. Pessoal, vamos lá. Deixa eu entender a regra aqui. Aonde na regra tem dizendo que se você botar o braço, quer dizer, se você botar o braço e não tiver força suficiente, não é pênalti? Eu não entendi. Não entendi. Porque para mim, você botou o braço, claramente você tirou alguma vantagem daquele braço. Eu acho que tem que ser analisado o quê? Você tirou vantagem? Eu não quero saber se foi para derrubar, para não derrubar, causou impacto ou não causou impacto. Levou vantagem? Levou. Ampliou o espaço, né? Claramente ele ampliou o espaço com o braço. Talvez se ele não tivesse ampliado o espaço do braço, a Arrascaeta tinha passado mais rápido e não tinha adiantado a bola, né? Mas o cara faz vista grossa. Não quer enxergar isso, né? Fazer o quê, né? Deixa sua opinião, se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.